Suspeitos de furtar fios de cobre são presos na capital paulista. Roubo de fios de cobre mais que triplicaram nos últimos 4 anos em São Paulo. Quadrilha que furtava fios de cobre de obras do metrô é presa em São Paulo. Roubo de fios de cobre bate recorde no Brasil e prejudica sistema de telecomunicações. Você sabia que foram roubados mais de 1 milhão de metros de cobre na cidade de São Paulo? Esse número supera em 40% os dados referentes ao mesmo período de 2022. Observando esse cenário, a Câmara Municipal de São Paulo instalou a Comissão Parlamentar de Inquérito, ou, como você já conhece, a CPI, nesse caso, dos furtos de fios e cabos da capital paulista no dia 20 de março de 2023. O objetivo era de investigar o comércio ilegal de produtos como cobre e aprimorar a legislação para coibir o crime. Quer saber o que rolou? Então vem comigo, Gabriel Daniele. E comigo, Rodrigo Esteves, para entender melhor esse problema e o resultado do trabalho dos parlamentares aqui no Vozes da Câmara. Vozes da Câmara. No dia 5 de abril de 2023, os parlamentares aprovaram um pedido para iniciar a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os furtos de fios e cabos de cobre na cidade de São Paulo. A proposta da CPI foi do vereador Coronel Salles, do PSD. Só que o presidente foi o vereador Aurélio Nomura, também do PSD. Mas é aí que tá, Rô. Os trabalhos eles começaram com o intuito de desmascarar o receptador dos fios e acabar com o esquema. A questão é que o buraco é bem mais embaixo do que estava previsto. Tudo porque eles perceberam que o problema não era individual, e sim sistemático, podendo estar presente em todo o ciclo do cobre. Aqui você ouve o vereador Coronel Salles. A gente sabe que o elo perverso nessa corrente é aquele que mais lucra com o fio, que é o receptador. Então, quais os modos que o Estado brasileiro, União, Estado e município, juntos, podem fazer aqui na cidade de São Paulo? Aqui é o vereador Eli Correia, do União Brasil. Ficou bem claro aqui, pela participação dos técnicos, dos engenheiros e dos vereadores e, de um modo geral, do público, de que a CPI vem para realmente ajudar São Paulo a melhorar. Contextualizando, a CPI foi formada por Aurélio Nomura, do PSD, como presidente, Eli Correia, do União Brasil, como vice-presidente, Coronel Salles, também do PSD, como relator, além dos membros Dr. Nunes Peixeiro, do MDB, e Hélio Rodrigues, do PT. E foi pensando na segurança da população que a CPI dos furtos de fios e cabos ouviu uma galera. Por exemplo, representantes do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo e da Abracopel, Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. É que o principal objetivo de convidar o Corpo de Bombeiros era poder falar sobre prevenção de incêndio e tentar aprimorar a legislação atual. Para os bombeiros, o principal ponto de reflexão envolvia os ferros velhos, mas isso nós vamos tratar depois. Já a Abracopel falou dos números de acidentes em 2022, envolvendo os roubos de cabos e fios, e um número muito assustador: 1.828. Mas, além dessa questão de segurança, o furto desse material também prejudica os cofres públicos, colaborando para uma piora da infraestrutura urbana. E para entender melhor o tamanho do problema, os vereadores convidaram representantes do SP Regula e da Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, procurando alguns números destes roubos. Olha, Rô, de acordo com a própria CET, em 2021, 4.798 falhas de semáforos foram por conta de furtos de fios e cabos de cobre. Já em 2022, foram 5.900 e até o final de abril de 2023, 2.223 falhas. Esse diálogo que você ouve agora é entre o vereador Coronel Salles e a gerente da Central de Operações da CET, Efigênia Lima. São registrados boletins de ocorrência nas delegacias. Ou eletrônica também? Não, nesse caso é registrado diretamente na delegacia. Ótimo. Então há situações de
de flagrante da polícia e convocação de um representante da CT, Pra da equipe identificar de o manutenção, material, para identificar. Além disso, os dados da SP Regula também destacam os números bem relevantes. Só em 2022, a SP Regula identificou 36 quilômetros de cabos de cobre usados para iluminação pública que foram furtados na capital paulista. E até aquele mesmo período de abril de 2023, o número chegava a 20 quilômetros. Por isso, GD, eles começaram a trocar o cobre por materiais mais baratos, para evitar esse tipo de BO. Esses aqui são o Maurício Nastari, gerente de iluminação pública da SP Regula, e o vereador Coronel Salles. Principalmente a troca do cabo propriamente dito, né? Tanto agora em semáforos quanto em iluminação pública. Troca do material condutor. Troca do material de cobre para alumínio, o bicablado, alterações na infraestrutura de você não ter mais a caixa de passagem. Avançando no tempo, em março deste ano, foi a vez de ouvir os depoimentos de representantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM. Eles defenderam que é impossível calcular as perdas por causa dos furtos. Aqui você ouve o chefe do Departamento de Segurança da CPTM, Coronel Antônio Carlos Rodrigues, e a supervisora de segurança, Eliane Cristina Bonfim. Todo esse prejuízo aos nossos passageiros é absolutamente incalculável. Então, na vida das pessoas, quando há uma paralisação, o prejuízo é muito grande. Sempre há uma crítica muito grande dizendo que a CPTM falhou, mas, na realidade, nós somos vítimas de todo esse processo. Então, esse prejuízo, ele é incalculável. Tem outras consequências e outros prejuízos para os passageiros. Se uma entrada de estação, se uma rua está mal iluminada, a probabilidade de furtos é muito grande. Se tem um furto de para-raios, também a gente tem que consertar, fazer a manutenção muito rapidamente. Como tem essa diversidade e nós estamos em 196 quilômetros, tem muitas possibilidades de furtos. E os esforços não pararam. Os parlamentares ainda realizaram 2 diligências para a sede da Sindicel e para o laboratório da Qualifil. Essas 2 visitas aconteceram para entender como é a avaliação da qualidade do material usado para fazer fios e cabos. E mais um dado preocupante, 64% desses fios estavam fora da norma prevista. Esse resultado é da própria Qualifil, que entre os anos de 2014 e 2022 fez ensaios técnicos com 6.014 amostras que foram colhidas, tendo 3.821 fora das conformidades. Além das diligências, Rô, os parlamentares entenderam que os ferros velhos também eram uma questão que precisava ser trabalhada, principalmente quando pensamos que esses locais são os grandes receptadores do material roubado. Esse que você vai ouvir agora é o vereador Aurélio Nomura. Nós precisamos endurecer um pouco a questão da possibilidade de alguns depósitos, não é? Que não fiquem no centro da cidade. E isso permite cada vez mais a receptação desses fios. Como disse aqui o Major, tem uma ligação também muito grande com o tráfico. Então é importante nós combatermos esses ferros velhos, aquelas pessoas que abrem da noite para o dia e que se utilizam exatamente visando essas questões ilegais, nós poderemos imediatamente, ainda nessa discussão do plano diretor, fazer essas questões. Beleza, GD. Acho que deu para perceber como a CPI acabou expandindo e chegando bem longe. Agora o diagnóstico final também gerou uma preocupação, cara. Os vereadores perceberam que, para quem produz e atua no mercado, hoje é muito mais vantajoso vender para a ilegalidade do que para a legalidade. Então, Rô, exatamente para tentar encontrar uma solução para os catadores, os parlamentares sugeriram regulamentar a atuação desses profissionais por meio do MEI Catador, cadastrando todos os catadores e recicladores. O intuito é coibir a possibilidade de furtos de cabos para revenda. Quem explicou melhor foi o vereador Coronel Salles. Já tivemos algumas vitórias, por exemplo, como a proibição de novos ferros velhos no centro de São Paulo, mas nós queremos expandir para a cidade toda e também a possibilidade de nós criarmos um comitê
interagências com vários órgãos municipais, estaduais e federais. Por quê? Aonde termina a competência de um, começa de outro. A polícia, por exemplo, ela prende o furtador, mas a subprefeitura pode caçar o alvará. O IPEM pode fazer a perícia daquele material. O Inmetro que fornece o selo. Então, o PROCON fala dos crimes contra o consumidor. Só que eles não se conversam. Não existe e não é porque eles não querem, é porque não existe nada, um comitê, um fórum legal, feito legalmente, para que a gente possa integrar essas forças. É fundamental esse trabalho integrado. E aqui você ouve o vereador Hélio Rodrigues, do PT. Então, o Coronel Salles, que é o nosso relator da CPI, vai fazer uma proposta ao final, para como é que a gente consegue combater o roubo de fio no município de São Paulo. Você tem que ter uma legislação que fala assim, você tem um fio queimado, tem qual que é a origem dele. Você tem que provar qual que é a origem. Quando não prova a origem, ele passa a ser uma dúvida muito grande, né? Além disso, o relatório final, que foi aprovado por unanimidade pelo colegiado, apontou 35 medidas contra o comércio ilegal de fios e cabos furtados. Vale ressaltar outra ação proposta pelo colegiado: a apresentação de um projeto de lei para a regularização dos estabelecimentos de comércio de sucatas e fios de cobre. Em números gerais, foram 451 dias de CPI, 20 reuniões de trabalho do colegiado, diligências em sindicatos, associações e ferros velhos. GD, foram 81 documentos emitidos, entre convites, ofícios e e-mails, 18 requerimentos aprovados e 18 documentos apresentados por convidados. Na conclusão dos trabalhos, os vereadores entregaram mais de 500 páginas, se acredita? Com todas as sugestões sendo enviadas para a Prefeitura de São Paulo, Procuradoria-Geral do Município, Ministério Público de São Paulo, órgãos de imprensa e Congresso Nacional. Aqui se ouve os vereadores Coronel Salles e Aurélio Nomura falando um pouco mais. Há um saldo positivo de colocar na agenda da cidade a necessidade de ter esse controle sobre esse comércio. É um comércio que identificamos lavagem de dinheiro, crimes contra a economia popular. Então, colocar na agenda da cidade sob o olhar também do controle desse material. Não é um furto simples. Ele não é um furto simples. Ele esconde por trás uma estrutura perversa e criminosa. Então eu acredito que a CPI, ao terminar aqui na Câmara Municipal, ela inicia um processo a nível da Prefeitura, do Estado e a nível federal, de ações que são fundamentais para que nós possamos coibir todos esses furtos e cabos de cobres que têm acontecido na nossa cidade principalmente, mas no país de uma maneira geral. E para você que chegou até aqui, além de entender como funciona a comissão, deu para sacar um pouco o outro lado do trabalho das CPIs, né? Nem sempre o trabalho dessas comissões parece chamar atenção, ou acaba em prisão, ou algo do tipo, sabe? Muitas vezes é um trabalho de pesquisa, de estudo, de entender um cenário e procurar as soluções. Justamente como é a atuação dos vereadores, de fiscalizar a cidade e propor melhorias para a população. E foi exatamente o que a CPI dos furtos de fios e cabos fez. Estudou, entendeu, deu subsídios para o poder público atuar e propôs soluções. Legal, né? E como você sabe, esse aqui é só um grande resumo e não deu para tratar de tudo. Mas, se quiser saber mais sobre a CPI e outros conteúdos, não esqueça. Tem mais detalhes no nosso portal saopaulo.sp.leg.br. E o Vozes da Câmara de hoje fica por aqui. Esse episódio usou áudios da Câmara Municipal, YouTube Sounds e Envato. O roteiro foi de Gabriel Daniele, redação final de Daniel Monteiro e Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, locução por Gabriel Daniele e Rodrigo Esteves, edição de áudio e finalização de Daniel Monteiro. Essa é uma produção da Rede Câmara São Paulo, no portal da Câmara em saopaulo.sp.leg.br, no canal da Câmara no YouTube e nas redes sociais em @Câmara São Paulo, você pode acompanhar tudo o que acontece no Legislativo paulistano. Um abraço e até o próximo episódio do Vozes da Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.